exaltado, glorificado seja a grandeza do Santo Espírito, o qual tem me inspirado, me dado sabedoria para escrever esses textos aqui. Então, ao Santo Espírito, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Que os senhores possam ser visitados, iluminados e abençoados. E aqueles que ainda não são inscritos neste canal, creia de todo o seu coração. Escreva, porque as bênçãos irão chegar até você, até o seu lar. Eu falarei sobre as 3 etapas da pregação do Evangelho, as 3 fases da pregação do Evangelho: primeira, segunda e terceira. Quando alguém se propusesse em estudar teologia, os professores deveriam ensinar, falar para estes teologandos em qual etapa do Evangelho eles queriam estudar. Dar-se para eles uma opção para que estes certificassem em qual etapa do Evangelho eles queriam estudar. Por quê? Muitos são os líderes, pastores, que para nós sabermos o que estes estão ministrando, para quem, qual é o propósito destes ministros, temos que adivinhar. Devido à mistura do Evangelho, o Evangelho misturado, o qual os professores de teologia não sabem ensinar para os pastores. Senhores, não ficam bravos comigo, ficam bravos com o estudo de teologia que os senhores tiveram e muitas vezes, desculpa a minha expressão, compraram gatos por lebres. E os ensinamentos do Evangelho que está sendo ensinado nos ministérios não condizem com o Evangelho do Reino, o Evangelho eterno. Nós sabemos que está escrito na palavra, segundo Coríntios, que a letra mata, mas o Espírito é o que vivifica. E nós devemos procurar as revelações do Santo Espírito a cada dia. Revelações na palavra. Não revelações
fora da palavra. Muitos estão sendo revelados por aí. Falsas profecias, falsos sonhos, falsas visões. E estas falsidades fazem parte da terceira fase da pregação do Evangelho, a pior de todas elas. Esta terceira fase da pregação do Evangelho, ela antecede a volta de Cristo. Por isso, tantas falsas visões, falsos sonhos, falsas revelações dentro dos ministérios. No livro de Marcos 16, versículo 15, Eterno Criador, Santo Espírito, nos dê sabedoria na Tua palavra. Vamos falar um pouco sobre a primeira etapa da pregação do Santo Evangelho, do Evangelho eterno, Evangelho do Reino. E ali o Senhor disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Vejam, senhores, que esta pregação, a pregação do Evangelho do Reino, do Evangelho eterno, na primeira etapa, ela foi pregada no mundo, nas vilas, nas cidades. E os discípulos não tinham a obrigação de indicar para as pessoas igrejas, organizarem igrejas, direcionar as almas para uma igreja, mas pregavam: é chegado o reino. No livro de Apocalipse 14, versículos 6 e 7, podemos ver mais esta confirmação, onde fala: vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para pregar a todos que assentam sobre a terra. Então vejam que esta primeira etapa da pregação do Evangelho, ela foi exercida ao pé da letra pelos discípulos, aqueles que estiveram falando face a face com nosso Salvador, aqueles que receberam os ensinamentos sem nenhuma mistura de Cristo. Então, estes pregaram um evangelho sem mistura. E eu enfatizo aqui, é o evangelho mais gostoso, mais delicioso de ser pregado. É o evangelho que eu procuro pregar aqui. Um evangelho sem vínculo, sem rótulo. Um evangelho não intencionado. Para que as pessoas apenas conheçam a verdade e tomem
a sua decisão. Então, este primeiro evangelho, a primeira etapa, a primeira fase da pregação do evangelho eterno, poucos líderes hoje passariam neste teste da pregação do evangelho, tal qual saiu dos lábios do nosso Salvador. E vemos ali que alguém, ao receber o chamado, falou para o Senhor, disse: olha, morreu o meu pai, deixa que eu vá sepultá-lo. Nada mais sério do que a morte. Traduzindo, e Cristo disse: deixe que os mortos sepulte os seus mortos, você vem e segue-me. Então aqueles que estivessem alguns propósitos de aumentar família, construir imóveis, comprarem fazendas, estes, quem sabe, seriam rejeitados pelo nosso Salvador. Porque a prioridade da pregação do Evangelho do Reino, na sua primeira etapa, era unicamente pregar a palavra, pregar o Evangelho. Não era estudo de teologia, porque neste Evangelho do Reino, na pregação do Evangelho eterno, quem capacitava era o Santo Espírito. Ainda capacitam aqueles que estiverem pregando o Evangelho na sã doutrina. É possível que muitos foram salvos, não se batizou, não se batizaram, pessoas que aceitaram a verdade, não foram puxados para nenhum ministério, mas que aceitaram a verdade, se transformaram em cristãos verdadeiros, morreram e terão o seu lugar na glória. Me parece que como começou a pregação do Evangelho, ela irá terminar. Hoje muitos são os cristãos, os praticantes da palavra, cristãos verdadeiros, que têm deixado de frequentar uma igreja devido ao mau exemplo, os maus testemunhos de muitas igrejas, de muitos líderes. E são cristãos que decidiram ao lado do nosso Salvador e não foram para nenhum ministério por causa do falso testemunho desta terceira etapa da pregação do Evangelho. E o Santo Espírito já falou no meu coração para ter um carinho muito especial
com estas pessoas que decidiram ao lado do Senhor, mas não frequentam igreja nenhuma. Então o Senhor já falou no meu coração para fazer cultos, para que estas pessoas cultuem no seu lar. E certamente estas pessoas, o Senhor tem um propósito, tem um plano maravilhoso na vida destes. Eu já disse nos meus estudos que não é por estarmos frequentando um ministério, uma igreja, que seremos salvos. Muitos serão salvos, como foram salvos no início da pregação do Evangelho. Não foram direcionados para nenhum ministério, não pertenceram para nenhuma igreja, mas decidiram ao lado do Criador. E devido aos maus exemplos, repliso, os maus testemunhos de muitos líderes, a história irá se repetir. Muitos serão salvos e não vão estar frequentando nem uma igreja. Não, de maneira alguma quero tirar o Senhor do seu ministério, mas devido à podridão, desculpa esta expressão, devido à corrupção entre os ministérios, o Evangelho tem mais escandalizado as almas do que mesmo salvado as almas para o reino. E aqueles que não têm um ministério, não está frequentando nenhum ministério, creia de todo o seu coração que o Senhor tem um propósito muito grande na sua vida. O Senhor será visitado na sua vida, na sua família, e as bênçãos irá alcançar o Senhor, a senhora. E aí o Senhor decide, que os senhores possam decidir. Gravarei alguns cultos para que o Senhor, a senhora, possa cultuar no seu lar. E se o Senhor nos chamarmos, quem sabe sem estar frequentando nenhum ministério, o Senhor possa compadecer de nós e nos dar um cantinho na glória. Que o Senhor te abençoe, te guarde, a você, todos que fazem parte do seu caminho. Creia de todo o seu coração, repliso. Você que é inscrito no meu canal, tem participado dos cultos, participado da oração comigo, creia de todo o seu coração que as bênçãos do Altíssimo irá te alcançar. Vamos participar da água comigo? Altíssimo Criador, ponha nesta água as tuas virtudes, as tuas bênçãos. Quem dela participar receberá bênçãos, vida em abundância para todos e sempre. Beba da água, deixa um pouco dela para lavar os seus olhos,
lavar o seu rosto, para que a bênção possa te alcançar mais rápido. Agora, feche os seus olhos, ponha as mãos no seu coração e vamos entrar na presença do nosso Criador. Altíssimo Criador do céu e da terra, louvado, agradecido, meu Pai, seja a glória do Cordeiro, a glória do teu nome, meu Pai. Exaltado seja o teu nome na sua glória, na sua grandeza e majestade. Visita este homem, esta mulher, este casal, esta família, que possam ser alcançados pela tua glória, pela tua graça, na grandeza do Santo Espírito. E você diz: louvado seja a grandeza do nosso Criador. Senhor, te abençoe e te guarde a você, todos que fazem parte do seu caminho. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.